Boa noite, boa noite. Gostaria só, tá, o Joaquim Levi, já de estar falando aí para os nossos ouvintes, né, que graças a Deus todas as quintas-feiras tem aguardado ansiosamente aí a nossa entrada, né. Esse momento nós estaremos agora testando nesse novo formato, sempre, todas as quintas-feiras, tá, às 8 horas, não é isso, Joaquim, não é isso, Levi? E levando para vocês o máximo possível desse conhecimento, né? Conhecimento sobre a educação financeira e conhecimento sobre a parte de finanças, tá bom? Deixar aqui o meu amigo Joaquim e o meu amigo Levi em seguida dar saudações aí para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade, vocês. Posso falar? Fique à vontade, Levi. Tranquilo. Primeiro, desejar uma ótima boa noite para todos, né? Dizer que realmente é um prazer estar participando aqui da live de hoje. Realmente agradeço ao convite, ao Pinheiro. E a gente espera muito estar agregando a vida de cada um, né, com conhecimento, realmente gerando conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Então, espero realmente que a galera venha, assista, possa compartilhar também. Eu acredito que outras pessoas que não estão aqui na live possam ouvir mais do que a gente tem para falar, né? Mas desde já agradeço o convite e boa noite a todos. Você, Joaquim. Bom, faço das minhas as palavras do Levi, agradeço aí mais uma vez o convite e vamos estar aqui hoje para levar um pouquinho mais de conhecimento para todos os ouvintes aí. Show de bola. É isso mesmo, tá? Esse é o momento que você já aproveita, compartilha, quem está ao vivo aqui, todas as pessoas, né? Opa, Gutenberg Araújo, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo, tá? Quem acabou de entrar aqui, nós somos, nessa live, nós somos o grupo, né? Na verdade, podemos dizer assim, que hoje nós temos um programa, né? O nosso programa, o nome é Os Cabra da Peste, tá? Trazendo essa pegada nordestina para ensinar a todo, não só o povo do Nordeste, claro, mas o nosso nicho, o nosso foco é exatamente os nordestinos, onde é a nossa região que nós nos encontramos, conhecemos bem a área de quantas dificuldades passam, né? Bem, o tema de hoje é um tema bem bacana, é um tema que eu gosto bastante, tá? Gosto bastante de falar, que às vezes é um pouco polêmico, né? Mas ao mesmo tempo é um tema que é muito satisfatório, que é exatamente que nós iremos, né, tentar passar para vocês sobre a importância de viver com 70% de tudo aquilo que você ganha, tá? Cada participante, logicamente, de nós três, temos uma expertise em um determinado assunto, tá? O Levi vai estar falando aí de uma parte da economia e o Joaquim, como o assessor de investimento, vai com certeza trazer umas dicas bacanas para nós estarmos aí agregando no nosso dia a dia e fazendo grande diferença, tá? Mas a minha parte, nós iremos iniciar hoje, o programa de hoje, exatamente isso, aprender a viver com 70% de tudo que você ganha, tá? E aí, assim, quando a gente fala esse tema, né, provavelmente já na cabeça de vocês está aquela pergunta, Pierre, como é que eu vou conseguir isso, velho? Como que eu vou conseguir uma coisa dessa se hoje eu não consigo viver nem com 100% do que eu ganho, né? E realmente é uma dificuldade, porque a gente vê que muitas coisas aumentaram, né? O Levi, como economista, pode estar aí, vai reforçar isso com a gente. A cesta básica aí tem aumentado, né? O combustível tem voltado a aumentar. E realmente, para muitos de nós, para muitos brasileiros, é difícil viver até com 100% daquilo que ganha, até mesmo porque muitos ganham hoje, né? Pouquíssimos são as pessoas que ganham mais de um salário mínimo. Né? A grande maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo e é um maravilhoso viver com um salário mínimo. Mas a gente quer exatamente frisar hoje, no programa de hoje, exatamente essa importância de viver com 70%. Tá? E assim, para vocês aí, as pessoas continuam entrando. Opa, boa noite, Sérgio Cartacho, seja muito bem-vindo, meu irmão, já replica esse programa aí para as pessoas, seus amigos, tá? Avisa para ele que nós somos cabras aqui do Nordeste, falando sobre investimento, tá? Falando também sobre educação financeira. Pois bem, como eu tinha falado no início, é um tema muito, às vezes, delicado, né? Porque realmente vai muito direto na ferida das pessoas. Não só aqueles que ganham apenas um salário, mas também as pessoas que ganham até mais que um salário. Eu conheço pessoas, né? E eu posso dizer que eu
era uma delas, né? Muito tempo fui uma delas, que não importava quanto que eu ganhava, né? Não importava quanto que eu ganhava. No final do mês, eu teria gasto tudo que tinha ganho. Então, assim, muitas vezes eu digo, meu Deus, para onde é que vai esse dinheiro, né? Para onde é que vai? Porque, assim, parece que evapora, né? Parece que evapora. E, assim, uma das principais coisas, o primeiro passo, para você saber para onde que vai o teu dinheiro, e aí já fica uma dica aqui, eu posso dizer que uma das mais importantes para você aprender a viver com 70% de tudo aquilo que você ganha. Tá? Lá na frente eu vou explicar o que é esse tudo aquilo que você ganha, que vai estar na parte do terceiro passozinho aqui que eu vou estar falando para vocês. Mas o mais importante agora, como viver com 70%. Então, assim, primeiramente, o passo mais importante para você viver com 70% é você saber para onde que vai o teu dinheiro todos os meses, tá? Muitas pessoas, e eu vejo aí na internet muitas dicas bacanas, e existem muitas pessoas que falam para você estar anotando aí tudo. O primeiro passo é você pegar em um papel, né? E tentar anotar o máximo possível de tudo aquilo que tu gasta durante o mês, até a água, um sorvete que tu toma, tudo aquilo. E aí, no final de cada mês, você ir olhando e entendendo para onde que vai o dinheiro. Eu gosto muito de tecnologia, apesar da gente somos nordestinos, mas um nordestino que é modernos, né? Então, assim, eu gosto muito de tecnologia, sempre gosto de aplicativos, de programa. E aqui, como primeira dica para você fazer isso, tem um programa muito massa, um aplicativo, na verdade, muito top, que eu uso esse aplicativo há mais de 10 anos. É um aplicativo que eu trago comigo, que é as minhas finanças. Depois que terminar o programa aí, você anota aí minhas economias, você já anota, tá? E depois pesquisa aí na sua loja de aplicativos. Cara, é um aplicativo fantástico. Lá tu se cadastra, bem simples, e tu vai anotando tudo que você consumir, desde uma água, as contas que tu paga, tu vai anotando. E no final do mês, durante o próprio mês, ele vai te dar um relatório, tu tira um relatório bem simples, tanto em PDF como em Excel, aí vai depender do que é aquilo que tu mais gosta, tá? Vai tirar um relatório e tu vai enxergar onde vai o teu dinheiro, para onde vai o teu dinheiro. E assim, para tua surpresa, você vai começar a ver como o nosso dinheiro muitas vezes vai para coisa que é supérflua. A sua grande maioria está aí. Então assim, como que eu vou conseguir viver com 70%? Cara, identifica quais são as coisas que são primordiais, que tu tem que ter alimentação, tu tem que ter. E aí, claro, mas lá na frente a gente vai falar, existe algum modo de alimentação que a gente pode mudar os nossos hábitos. Hoje a grande maioria das pessoas, até mesmo por comodidade, se alimentam através dos iFoods, né? Pede um iFood. Então, à noite, principalmente, fazer uma comida mais leve, mas as pessoas preferem iFood. Mas isso, na frente, ao longo dos programas, durante todo esse ano, como a gente bem fala sempre no início de cada programa, esse é um programa que tem a intenção de lhe ajudar a sua reeducação financeira. Então, a gente tem um ano aí todinho para a gente estar trabalhando isso. Mas o primeiro passo, você baixou o aplicativo. Se você não é de aplicativo também, não tem problema. Coloca na folhinha e vê ali quais são os gastos que realmente são primordiais. Eu tenho que ter eles, aluguel, eu tenho que ter ele para quem vive de aluguel, alimentação. E aí, aqueles que não são, cara, tira, corta, elimina. Certo? Porque existem muitos gastos que nós temos isso na nossa mente, né? Até mesmo nós, isso é por impulso, é natural. Coisas que a gente compra, a gente de repente vai numa rua. Hoje eu consigo controlar com hábitos, tá? Porque tudo está aqui, ó. Tudo é mudança de pensamento, tá? Então o que acontece? Eu trabalho o dia todo com roupa, então eu estou constantemente visitando os meus clientes. E eu estou na rua, saio de manhã cedo e vou visitar os meus clientes. Em algum determinado momento vai dar fome. Certo? Então, o que eu fazia? Dava fome, eu estava ali na lanchonete e comprava. Qualquer coisa que fosse, e aí é uma mudança de hábito que muda aqui e muda na sua saúde. Por quê? Porque aí eu me alimentava com qualquer coisa. Eu me alimentava com salgado, eu me alimentava com bolo, com recheado, o que tivesse à disposição. Hoje, o que eu faço? Eu tenho uma caixazinha térmica, onde eu coloco a minha água, certo? E coloco também frutas. Quando eu estou um pouco enjoado, digamos, de fruta, aí eu coloco ali um cereal misturado com alguma coisa, e aí dentro da caixazinha térmicazinha fica refrigerado, quando bate a fome eu se alimento. Então assim,
Existem N e N formas, inclusive isso nós vamos estar falando no próximo programa, tá? Mas se você focar e se você realmente quiser, você vai ver que é possível sim estar vivendo com 70%. Então a primeira dica seria exatamente essa, cara. Coloca tudo aquilo que tu gastas, certo? Para quem gosta de tecnologia, mais uma vez eu falo, tem esse aplicativo aí, o Minhas Economias, é um aplicativo fantástico. E aí tu vai entender para onde vai ter os gastos, e entendendo para onde vai, tu vai conseguir identificar aquilo que é supérfluo, aquilo que a gente consegue estar cortando, certo? Então, fica aí essa primeira dica, tá? Uma segunda dica é exatamente o que eu havia falado. Substitua todos os seus gastos desnecessários. Uma vez tu identificando aquilo que é necessário, logicamente aquilo que não é, tu substitui. Tá? Se é uma alimentação na rota ou no dia a dia que tu pode estar substituindo, substitua com uma saudável, leva uma de casa. Se é aquela águazinha que você todo instante tem que comprar no sinal, anda com uma caixazinha térmica, tu vai ter a tua água. Tá? Então, fazendo essa substituição, com certeza vai diminuir muito e muito os teus gastos. Tá? Agora sim, se mesmo assim, ô Piero, mesmo diante disso, eu não consegui ainda viver, ainda não consegui separar 30%, porque esses 30%, e aí é onde entra a parte do meu amigo Joaquim, já ele vai estar falando, esses 30% não é para você deixar guardado, tá? Porque existe uma coisa, e isso também é psicológico, tá? Nós não conseguimos guardar dinheiro. Verdade ou não é, Joaquim? Eu, pelo menos, não consigo. Certo? Levi, você é mais jovem, você consegue guardar dinheiro, campeão? Dá pra se organizar e guardar. Dá uma guardada, né? Mas eu não consigo guardar dinheiro em que sentido? Cara, se tiver algum dinheiro em minha carteira, se tiver algum dinheiro em alguma parte da minha casa, cara, é incrível. Aparece uma necessidade para o cara fazer. Então, o que acontece? Esses 30% que vão te sobrar, tu tem que investir de imediato, tá? Existem muitos investimentos, e isso lá na frente também, o Joaquim vai com certeza estar falando, que você coloca automático. Saiu ali, recebeu, já cai na sua conta e já investe automaticamente, tá? Porque, na sua grande maioria, os brasileiros eles não costumam guardar, né? Não conseguem guardar. Então, esses 30% ele já tem que ser direcionado. Mas aí vem a pergunta crucial, tá? Beleza, eu consegui identificar aqueles gastos fixos que são necessários, eu consegui identificar os desnecessários e já estou mudando. Mas mesmo assim, eu não consigo ainda viver com 70%, e aí onde eu falei de tudo que eu dou, certo? Se mesmo assim, tu fez todo esse trabalho, e mesmo assim tu não consegue viver, não conseguiu bater ainda em 70%, cara, vem uma dica primordial, onde a grande maioria dos brasileiros não atende, tá? Tá mais do que na hora de tu fazer algo extra. Se você é um CLT, ou se você é autônomo, se você é alguma coisa, mas está na hora, tua renda não está dando para aquilo que é o seu dia a dia. Porque existem duas coisas, tá? Existem pessoas que têm uma renda X e um tipo de vida Y, então você vai ter que descer um degrau abaixo, tá? Para o teu salário conseguir cobrir aquilo. Porque sempre as pessoas, infelizmente, né, nós, seres humanos como um todo, em sua grande maioria, a gente gosta de mostrar, né, aquilo que temos. E nesse mostrar aquilo que temos, acabamos que sempre vivendo um degrau acima daquilo que as nossas finanças permitem. Que, na verdade, era para nós vivermos um degrau abaixo. Por quê? Porque nós estaríamos preparando para um dia subir esse degrau. E toda vez que a gente subir o degrau, a gente vai e eleva um aqui, tá? Então, essa é uma dica super importante. E aí, onde é que acontece? Vou dar um exemplo meu, tá? Hoje uma coisa que eu aprendi durante as empresas que eu trabalhei, como a Ambev, como a Coca-Cola, então são empresas que são altamente voltadas para acompanhamento, cobrar metas, e nisso eu tive a graça de aprender um pouco sobre planilha de Excel. E depois que eu terminei o MBA, né, a minha noite ficou um pouquinho, digamos que vaga, né? Hoje eu aproveito para estudar um pouco sobre investimento, aproveito para estudar um pouco mais, dar uma aperfeiçoada no Excel, mas se eu quisesse, eu poderia ficar à noite muito bem tranquila, tirando as quinta-feiras aqui, que é o nosso compromisso semanal, né? Então, o que eu fiz? Cara, eu
for aqui no OLX, e em essas outras plataformas, existem várias plataformas, a Orkana, o Jet Ninja, tá? E também aqui nas minhas redes sociais, vou dizer que eu sei mexer bem com planilha. De repente, um cara precisa de uma planilha de orçamento, de uma planilha de alguma coisa, e eu pego aquilo que eu sei fazer, que manjo, e puf, faço uma forma de fazer uma rendazinha extra, tá? Eu sei que hoje todas as pessoas, né, não importa qual seja a sua profissão, você tem um talento, você, enfim, você pode, mesmo sem talento, trabalhar à noite em um restaurante ou em alguma outra coisa, mas o fato é, cara, não dependa de uma única renda. E o Warren Buffett, que é o cara, né, dos investimentos, ele sempre fala isso, cara. Quem depende de uma única renda, ele está fadado à pobreza, está fadado à falência, tá? Então, assim, espero que vocês tenham exatamente absorvido essa parte de como viver com os 70%. Na próxima semana, juntamente com o Joaquim, tá? Nós iremos trazer sempre conteúdos dando sequência a isso. Mas, a princípio, é exatamente essa importância dos 70%, tá? Quero deixar aqui aberto. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo, tá? E, assim, o programa de hoje, ele, a partir desde o segundo programa, se você tem alguma pergunta, alguma dica, alguma ideia, parabenizar, fique à vontade, nós estaremos totalmente aqui abertos, certo? E gostamos muito desse feedback, né? É muito bacana, algumas pessoas falaram comigo no direct, né, que lá do Instituto Pinheira, a minha equipe que tem essa parte da conta, e as pessoas entraram muito elogiando isso, né? Essa parte dessa educação financeira, que é muito que nós brasileiros precisamos, beleza? Então, assim, fica essa dica, viver com 70%. Primeiro, absorve tudo que tu ganha, tenta enxergar, vê o que é primordial, tira o que não é, certo? Segundo passo, vai lá, investe aqueles 30%, não deixa de investir, porque senão tu vai correr o risco de gastar, vai surgir uma necessidade, certo? Sempre surge, tá? E aproveita os teus talentos e faz hora extra. Beleza? Faz uma renda extra. Perdão. Hora extra não, renda extra. Tá bom? Então, assim, eu queria até aproveitar aqui os meus amigos, como eu falei, cada um especialista em uma área, né? Esse jovem garoto aí, que é um cara muito top em economia, e é exatamente, Levi, falando dessa parte de economia, né? Que é essa pegada que essa é a nossa proposta, né? Trazer um pouco da economia como se encontra o cenário do Brasil, como se encontra o cenário como um todo, né? Porque devido agora à parte de globalização, um pequeno fato que acontece em um país distante afeta todo o globo como um todo, né? E aí eu queria exatamente, mais uma vez, Levi, boa noite, e ver contigo essa parte do cenário da economia, como que se encontra hoje, né? Como é que está favorável, está melhorando, enfim. O que você pode estar passando aí para a gente? Então vamos lá. Só para complementar um pouco o que você havia falado, né, da questão dos 70%, eu particularmente, eu encaro meus investimentos, a parte que eu direciono para investir, realmente como se fosse uma dívida que eu tenho que pagar. Eu acho que muitas vezes a gente negligencia um pouco por ser aquele dinheiro que pode sobrar. É um dinheiro que a gente conta que pode sobrar, acaba não sobrando. Mas, então, quando a gente cria uma mentalidade de que aquilo ali é uma dívida que eu tenho que pagar, você não deixa de pagar suas contas, né? Então, você começa a separar, direcionar uma parte para você realmente investir. E eu acredito que todo mundo que fala comigo, né, acho que o único arrependimento é de não ter começado antes, né? Realmente não ter começado a investir antes. Mas falando um pouco sobre a economia, né? Eu acho que, assim, é primordial da gente que investe e pretende investir, ou realmente esse lado financeiro, a gente lidar com dois fatores que eu acredito que sejam os principais da economia, que é taxa de juros e inflação, né? Por quê? Aí você pode me perguntar, mas como é que isso influencia diariamente a minha vida, né? Eu posso te mostrar de forma bem fácil que taxa de juros e inflação influencia diariamente sua vida. Primeiramente, inflação, né? Acredito que muita gente que fala o que às vezes pergunta o que mas só para deixar bem explicado, resumidamente, inflação é a alta do nível dos preços, né? A gente tem um índice chamado índice IPCA, que é índice de produtor
de preços ao consumidor amplo, na verdade. Esse índice ele é baseado em vários produtos, desde alimentação, combustível, passagens aéreas, enfim, tudo. Todos esses produtos e serviços, eles são colocados dentro de uma cesta, né? E a gente tira esse índice. Então, realmente, quando os preços dos produtos sobem bastante, esse índice sobe também, que é a inflação. Então, quando você vai comprar um arroz que está mais caro, quando você vai comprar um feijão que está mais caro, quando você vai colocar gasolina no seu carro e os preços dos combustíveis estão mais caros, isso é de fato a inflação, né? Você está vivenciando a inflação na prática. Tem vários outros fatores que influenciam para a alta da inflação ou a baixa da inflação, que isso aí a gente pode estar comentando posteriormente, mas eu só queria trazer o que é exatamente a inflação, o IPCA, né? É realmente o aumento dos preços nos produtos, tanto de serviços e bens, né? E a taxa de juros, né? O que é a taxa de juros? A gente tem a taxa de juros chamada taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros que rege a nossa economia. Como assim? Essa taxa ela sempre está oscilando. Na verdade, ela tem reuniões específicas, datas específicas, em que essa taxa é decidida, ou para cima ou para baixo. Atualmente, essa taxa está em 13,75% ao ano. O que é que isso quer dizer? Se a gente pegar um gráfico de cerca de 2 a 3 anos atrás, essa mesma taxa que hoje está em 13,75%, antes, há 2, 3 anos atrás, ela estava em 2%. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você que quer financiar um carro, você que quer financiar uma casa, quer comprar alguma coisa a prazo, fica mais caro você comprar essa coisa. Por quê? Porque os juros se tornam maior. Quando essa taxa aumenta, que a gente vê hoje, como vem aumentando nesses últimos 2 anos, fica muito mais difícil você fazer empréstimos, fica muito mais difícil você comprar um carro financiado, se torna muito mais caro, fica mais difícil você comprar uma casa financiada, se torna mais caro. Então, nesses períodos de alta de taxa de juros, é importante você estar do outro lado da ponta. Como assim? Existem 2 lados, aquele que empresta e aquele que pede emprestado, né? Então, se você é aquele que está pedindo emprestado, nesse período, né, de alta taxa de juros, você vai acabar se endividando bastante. Ou seja, se você nesse período de alta taxa de juros fizer empréstimos, realmente comprar carro sem ter condições de pagar, financiar casas, enfim, você vai estar se endividando de forma muito maior, muito mais elevada do que você estaria há outros períodos atrás. Então, nesses períodos de alta taxa, é importante você ser aquele que empresta. Como assim você ser aquele que empresta, né? No mercado de investimentos, o Joaquim pode explicar posteriormente, existe um setor lá chamado de renda fixa. Esse setor de renda fixa é baseado principalmente nessa taxa básica de juros. Então, quando essa taxa básica de juros está mais alta, a taxa Selic, se você comprar títulos, né, que futuramente a gente vai explicar direitinho como é que isso funciona, mas a grosso modo se você emprestar o seu dinheiro, a sua remuneração vai ser muito maior, porque a taxa de juros está maior. Um exemplo prático só para a gente entender, se antes, há 2 anos atrás, eu emprestava meu dinheiro para depois de 2 anos ou depois de 1 ano ganhar 3, 4%, hoje, se eu emprestar o meu dinheiro para algum banco ou para o próprio governo, eu ganho cerca de 13 a 14% ao ano. Ou seja, a minha remuneração aumentou bastante. Então, eu acredito que nesse momento, né, de incerteza que a gente está vendo no nosso país e de altas taxas de juros, a gente tem que estar na ponta daquele que financia. Ou seja, aquele que primeiro poupa, como o Pinheiro bem falou, aquele que vive com 70% e pega esses outros 30% para investir. Ser a parte do financiador, ser aquele que vai fornecer o crédito. Então, eu acho fundamental a gente primeiro colocar isso na nossa cabeça. Entender o momento que a gente está vivendo, que é um momento de realmente você segurar, vamos dizer, essa forma, né, de falar, segurar a forma de você gastar com qualquer coisa e reter um pouco aquilo para poder investir. Realmente pegar a onda a favor, né, a maré a favor. Então, eu acredito que basicamente é isso. Entendendo essas variáveis, inflação e taxa de juros, a gente consegue, realmente, você consegue saber o que é melhor, entendeu? Identificar qual é o melhor investimento que vai caber no seu perfil.
Então, eu acho muito interessante você tirar um tempo, a gente vai estar respondendo as perguntas também depois, para entender um pouco como é que funciona essa dinâmica de taxa de juros, taxa Selic, inflação e o que é que pode afetar na sua vida diariamente. Então, eu acredito que é isso. Primeiro a gente poupa, depois a gente investe e sempre sabendo o momento certo de qual investimento a gente realizar. Show, show, Levi. É isso aí, cara. É isso aí. Aproveitar aqui, só registrar, ó. O Matheus aqui, o Matheus Farias entrou e disse assim, ó. Se garante, Levi. Esse sabe muito. E aí ele colocou aqui uma coisa, viu, Levi? Ó, te entregou. Rapaz, esse sabe guardar. Então o cara tem muita coisa guardada aí, né, Levi? Cara, Levi, se me permite, só um pode minutinho. Falar. Vontade, meu amigo. O interessante era você falar para os nossos ouvintes, né, o ganho real, a diferença da taxa de juros e da inflação, que é isso que acontece. A cada mês você vai perdendo poder de compra por conta da inflação, né, se você não investir, e se seu dinheiro está investido, você acaba correndo um pouquinho na frente da inflação. Só pegar isso aí para você explicar para o nosso perfeito. Última pergunta. Eu ia falar posteriormente, mas já que eu falou, é melhor trazer logo para agora. Como eu falei, a inflação é aquilo que a gente falou, é aumento dos preços. Então vamos supor, se você tem um dinheiro R$100 hoje em janeiro, certo? E a inflação ao decorrer do ano foi de 10%, ou seja, terminou o ano em dezembro, dia 31 de dezembro, a inflação foi 10%. O que é que isso significa? Quer dizer que os preços, em média, subiram 10%. O seu poder de compra diminuiu 10%. Como assim? Se eu tenho R$100 hoje, ao final do ano, já que a inflação foi de 10%, o que eu comprava com R$100 hoje, lá no final do ano, eu vou comprar apenas R$90. Ou seja, R$110 é aquilo que eu preciso para manter o poder de compra. Assim, basicamente, se eu tenho R$100 hoje, a inflação foi de 10%, futuramente eu preciso o quê? R$110 para comprar a mesma coisa que eu comprava hoje. Então, assim, por que é importante a gente investir e não apenas deixar o nosso dinheiro parado em conta poupança ou debaixo do colchão, que a gente chama? Justamente por esse fator, por conta da inflação. No momento que você acha que está ganhando dinheiro, que está guardando dinheiro, só deixando ele parado em alguma conta que não está rendendo, você está perdendo dinheiro sim, porque você está perdendo poder de compra. A gente pode ver isso, um exemplo muito simples, nos carros, né? A gente vê que nos últimos anos, na verdade, nesse último ano, o preço dos carros elevaram bastante. A gente vê que pessoas que compraram carros de 40 mil, hoje estavam vendendo por 60, 70 mil. Ou seja, os preços subiram, os preços inflacionaram. Então, aquele valor que você comprava hoje, um carro de 40 mil reais, hoje você vai precisar 60 mil reais para comprar o mesmo carro, entendeu? Então, por isso a importância de você investir. E para falar um pouco do ganho real, o que é esse ganho real? Vamos lá de novo. Vamos usar o mesmo exemplo. Eu tenho R$100 e a inflação desse período de um ano foi de 10%. O que é que eu faço com esses R$100? Eu invisto algum investimento que tem que dar, no mínimo, maior do que esses 10% para eu obter um ganho real. Voltando. Já que eu tenho que pagar, no mínimo, 10% de valorização, um exemplo de investimento de renda fixa que dá 13%, 14% seria uma boa. Por quê? Ao final desse período de um ano, eu teria rentabilizado o meu dinheiro, ou seja, esses R$100 teriam virado R$114, que é 14% ao ano, e eu teria um ganho real de 4%, já que a inflação, ou seja, a desvalorização do meu dinheiro foi de 10%. Eu sei que assim, muitos valores, muitas informações para ir pegando, mas é bem simples. Quando você bota num papel, você faz a continha básica, é bem fácil de você olhar isso. Você pega o valor que você tem hoje, bota esse valor a uma taxa que você contratou aquele investimento, de 14% ao ano, certo? Quando eu chegar no final do ano, eu vou ter R$114. Porém, esse R$114, esse R$14, que é a diferença que você ganhou, você não ganhou literalmente líquido esses R$14, você ganhou a diferença, que é a inflação menos o seu ganho. Se a inflação daquele ano foi de 10%, então você só ganhou R$4. Então, eu acho que é bem interessante, que é os 4%. Então, eu acho bem interessante a gente atentar para isso. Muita gente nem faz ideia que isso existe.
né? Então, é importante você ir atrás de especialistas, né? E entender como é que funciona um pouco a dinâmica desse mercado. Levi, e eu acredito assim, que especialistas, né, você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente buscar especialistas, e nós somos esses especialistas que nos propomos todas as quintas-feiras estar ensinando exatamente isso para o nosso público, né? Coisas que na cabeça deles jamais imaginariam, né? Quem é que imaginaria? A gente via aquela segurança, né, das pessoas antigas. Eu sempre tento trazer essa pegada mais antiga. No programa passado, eu juntamente com o Joaquim, nós falamos uma coisa, né, das pessoas que compravam caixões e deixavam guardado. Então, trazer essa coisa antiga, porque na nossa cabeça, principalmente com a educação financeira, a gente ainda tem o antigo. Aquela pessoa que guardava o dinheiro na gaveta, embaixo do colchão, né, e achando que ali ele estava ganhando, né, não estava gastando, estava ganhando. Mas, ao final de cada ano, a gente vê, como bem explicou aí o Levi, que o seu dinheiro se desvaloriza, você perde o poder de compra. Se antes aquilo que era R$100, chegou ao final do ano, já não é mais 100, é 90. Mas eu continuo com a minha cedinha de R$100 na mão. Ou o Pinheiro, não. Mas só que o saco de ração para o seu cachorro que você comprava de 100 já está 110. Então, logicamente, perdeu. Cara, Levi, fantástico, cara. Fantástico essa explicação. Algumas pessoas aqui, aulas, aí o Matheus aqui o Matheus é o fã, está dizendo que a aula, é a aula mesmo, o Matheus. Muito obrigado aí por sua participação, certo? Então, assim, e exatamente por não saber, não entendermos muito bem ainda sobre juros, acontece uma das piores coisas que pode acontecer, que é exatamente onde vem o endividamento, né, Levi? Eu vejo muito, sempre todas, eu não sei se você saberia dizer quanto que está hoje essa taxa de endividamento dos brasileiros, mas sempre nos programas que eu escuto é uma coisa terrível, né? Pessoas que têm sua renda, que já é pouca, né? Tem sua renda que já é pouca, totalmente comprometida com as dívidas, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, se você tem hoje atualizado esse dado, por favor? Eu não tenho o dado ele atualizado, mas assim, acredito que boa parte das pessoas que querem investir, acho que a principal barreira é realmente o endividamento. Elas falam que precisam primeiro sair do endividamento. E sim, de fato, eu acho que o importante mesmo de você começar a investir é realmente sair do endividamento, porque não adianta você ter investimentos que vão te pagar 1% ao mês, 1,5% ao mês, até 2%, se você tem dívidas que por mês ela vai te cobrar 3, 4, 5% de juros, né? Então, eu acho que realmente... Não faz sentido, não faz sentido. Então, acho que realmente o principal é você sair do endividamento e sempre ficar de olho no que eu falei anteriormente, nos juros. Eu acho que os juros está presente em praticamente quase todas as movimentações que a gente faz, né? Então, é bem importante isso. O principal investidor pessoa física aqui do Brasil, Luiz Barsi, ele fala que se você é uma pessoa que vive pelo menos com o que você ganha ou menos do que você ganha, você já é uma pessoa educada financeiramente. Então eu acho que esse é o principal pilar que a gente deve ter. É viver com aquilo que a gente ganha ou viver com aquilo ou menos do que a gente ganha, né? Se a gente ganha 1.000, viver com 800. Se a gente ganha 3.000, viver com 2.000 e pouco. Então eu acho que realmente esse é o principal pilar para a gente não cair no rotativo do cartão, né? Que eu acredito que é problemas de vários brasileiros aqui. Eu acredito que a gente tem que tabelar nosso salário, como foi bem explicado anteriormente, para que a gente tenha uma vida financeira saudável, porque só é possível permitido, não de forma geral, né? Mas só é possível investir aquele que poupa. Primeiro a gente tem que poupar. Não tem como a gente investir no crédito, né? Não tem como passar um cartão de crédito, né? Pode falar. Eu ia falar isso aí, né? Às vezes que o endividamento gera uma armadilha para o investimento, porque o camarada que às vezes está muito endividado, ele acha que ele vai para o mercado financeiro tentar fazer um movimento agressivo, né? E muitas das vezes ele perde aquele pouco que ele ia dispor para pagar uma conta, né? E acaba se prejudicando mais ainda. E isso é comum, a gente vê muito no mercado. Muita gente, eu já vi pessoas vendendo
bens, vendendo imóveis, eu vou colocar num determinado investimento, numa determinada ação, porque me deram um bizu, porque o negócio vai funcionar. Meu amigo, aí a coisa complica mais ainda. Isso, né? Então, isso. Eu vou abordar em cima dessas 10 dicas de investimento, né, na minha vez, o hábito de poupar, e aí as 10 dicas vai direcionar aí o nosso espectador aí. Show de bola. Assim, vocês percebem o quanto que um assunto que é complexo, que é complicado, nós colocamos medida sobre medida para que vocês entendam como, primeiro de tudo, são conexas as coisas, e segundo, que não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Se você, isso que o Levi falou e o que o Joaquim acabou de reforçar, para quem quer investir e está com dívida, não existe nenhum investimento mais importante de que tu pagar primeiro tua dívida. Se você pagar sua dívida, meu amigo, você já está fazendo mais de um investimento. Porque nenhum investimento no Brasil nem no mundo vai cobrir a taxa de juros que cobra um cartão. Né? Vai cobrir uma taxa de juros que cobra qualquer tipo de juro de endividamento. Né? Por menor que seja. E a pior coisa, principalmente quem vive endividado, quer fazer às vezes... eu já vi pessoas, Joaquim, que tinham uma dívida, faziam um empréstimo para pagar aquela dívida. Veja só como é que a bola de neve faz. E aí o que acontece? Principalmente, e hoje no Brasil tem uma coisa muito bacana, né? Eu digo isso bacana porque quando você começa a entrar dentro, você... Se bem que não é bacana ainda você, hoje, qualquer tipo de empréstimo você fazer. Como o Levi bem explicou, é o momento de você emprestar para o banco e não te pedir emprestado. Mas se você tem um score bom, geralmente os bancos lhe oferecem, principalmente os digitais, lhe oferecem empréstimos menores. Só que as pessoas que estão endividadas, elas têm os piores scores que podem existir. Né? Para quem não sabe o que é score, o Levi, o Joaquim pode até já estar explicando como faz muito mais, de uma forma mais técnica, né? Se o Levi e o Joaquim quiser já está explicando, seria bacana, porque os clientes, os ouvintes já iriam aprendendo a falar, mas assim, quem deve tem o pior score que pode existir, né? Então, se tu tens o pior score, pedir emprestado para pagar uma outra conta é a pior coisa. Então, é você pegar, se você está conseguindo guardar algo, ou de repente vender alguma coisa, e isso vai ser a próxima dica do próximo programa, como você sair do seu endividamento, você pega aquele dinheiro, meu amigo, não pense nem 2 vezes, paga a tua conta, tá? Paga a tua conta, negocia, tá? Sempre outro detalhe, tem que negociar aquela conta, não é porque estão te cobrando aquela tua dívida era de R$1.000, que hoje está em 10 mil, que tu vai ter que pagar o 10 mil, não, chega no teu banco e negocia, tá? Mas foca na tua conta, beleza? Alguns dos dois poderia dar um bizuzinho mais aí sobre essa questão do scoring? Posso. Você quer falar, Levi, ou posso falar? Na realidade, há uns 2 anos atrás, o Banco Central criou a chamada, entre aspas, lista negra, né? Onde existe uma central, né, dentro do próprio Banco Central, onde todos os bancos, eles classificam os clientes em nível de endividamento, ou seja... vamos pegar, o Joaquim tem conta em um banco, no Itaú, ele fez um financiamento e num determinado momento ele atrasou umas 3, 4 prestações que eu tenha acertado, né, a dívida, ficou no dados, né? Então isso vai para dentro de um banco de dados, lá no Banco Central, onde todas as instituições financeiras têm o acesso para saber do cliente, a vida financeira passada que o cliente já teve. Então o Joaquim pode levar numa classificação, e aí eu não sei os critérios e os códigos, mas vamos supor, sendo 1 o melhor pagador e 10 o pior pagador, o Joaquim, por ter atrasado 3, 4 parcelas, ele está lá entre o 3, o 4. Então, na hora que eu vou pedir um novo empréstimo, que não seja para o Itaú, seja para o outro banco,
ele vai olhar nesse score aí e vai falar, opa, esse aqui já teve algum probleminha com alguma instituição. Então os juros dele não vai ser aquele juro subsidiado, aquele juro vai ser um juros maior, porque ele me oferece um risco. Então, que nem você falou, se eu sou um camarada que devo no Itaú, devo no Bradesco, devo no Santander, eu vou lá no Banco do Brasil. Na hora, o Banco do Brasil vai ver que eu estou lá embaixo, né? E, primeiro, já não vai me dar crédito. E mesmo que me dê algum crédito, meu amigo, vai querer uma garantia absurda, né? Então, o endividado, infelizmente, para conseguir crédito, depois da instituição dessa lista negra, né, do score, cara, ficou muito complicado. Então aí mais um motivo de tu focar em pagar a tua dívida, né? Não, o ouvinte não sabe, mas em qualquer banco que ele for, todos sabem a vida passada dele de crédito, entendeu? Se é bom pagador ou mau pagador. Isso exatamente. Legal. Exatamente. Então, assim, o Joaquim, já aproveitando a deixa aí, né? Já aproveitando. Para pegar as 10 dicas de investimento no nosso horário aí, já tá. Isso. E as pessoas, assim, estão ansiosas, né? Muitas aqui esperando. Boa noite aqui, o David, cara. Boa noite, meu amigo David. Boa noite, Paulinho. Ele entrando aqui. Cara, esse é um programa aqui que a gente fala de uma forma mais tranquila e mais suave possível sobre educação financeira e investimento. Então, assim, vamos lá. Paulinho da Nova Conhece, Cultura, lá de São Paulo. Caraca, cara. Cara, olha nós aqui, os nordestinos, Paulinho, fazendo aqui essas lives, trazendo essas feras aqui da filial de Fortaleza e ensinando-os por nordestinos sobre educação financeira e investimento. É o diretor lá da nossa matriz. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Prestigiando. Muitíssimo obrigado. Cabra da Peste. Os Cabra da Peste. Esse é o nosso nome. Anota aí, Paulinho. Você vai ver, vai ouvir muito o nosso nome, tá? Então, assim, Joaquim, um momento que muitas pessoas, aqueles que já estão, os que não estão endividados, né? Os que não estão endividados, que já abriram a conta na corretora, é o momento que está esperando. Cara, Joaquim, manda aí essas 10 dicas, cara. E é seu o palco, tá? Arrocha aí, meu. Então, vamos lá. Eu vou ser bem rápido, até por conta do horário, né? Mas fique à vontade. A primeira dica é de encontro ao que você falou no começo, é adquirir o hábito de poupar, é guardar dinheiro. Você tem que começar a guardar dinheiro, ou fazendo uma renda extra, ou tirando o supérfluo do seu dia a dia. Você tem que guardar dinheiro, e isso você consegue através da educação financeira, né? A segunda dica que eu tenho a dar é determine sempre um objetivo, né? Isso nós já falamos lá no programa anterior, né? no programa passado, dos nossos objetivos. Por que você tem que determinar o seu objetivo? Para você poder criar a sua estratégia de investimento, né? Então, essa é a segunda dica. A terceira, você tem que definir um prazo, né? Poxa, eu quero investir, qual é o prazo que eu quero fazer esse investimento? Em cima da sua estratégia, você determina o prazo. E dentro do mercado financeiro, nós temos o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. O curto prazo, só para os ouvintes saberem, é de 1 a 5 anos, né, dentro do mercado financeiro. O médio prazo é de 5 a 10 anos, esse investimento. E no longo prazo é acima de 10 anos. E geralmente a gente costuma dizer que o mercado de ações é um mercado de longo prazo, né? Onde você compra, vai fazendo a sua carteira e vai deixando ela aí numa situação perene durante os anos e anos e vai colhendo os frutos dos dividendos. Bom, só pegando aí, você falou a questão de longo prazo, eu queria só até uma coisa que tu, inclusive, que me disse, cara, que importante também é sempre os aportes mensais, né? Porque você tem que criar o hábito, né? E depois lá embaixo, eu ainda vou falar, mas você bacana, tem que... show. Você tem que ser disciplinado, você tem que tá guardando, que nem o Levi falou. Se você não quer assumir como uma dívida que eu tenho e tirar esse dinheiro, mas você tem que ter sua disciplina, né? Mas vamos lá, a quarta dica seria... você tem que fazer uma análise da sua tolerância de risco, muito em função daquilo que já falamos também no programa passado, que é o perfil do investidor.
Isso todo mundo já sabe. Então, é o conservador, o agressivo, o moderado e o agressivo, né? E aí você tem que escolher produtos adequados com a ajuda de um especialista. Muitas das vezes o investidor não tem o conhecimento necessário, né? Que nem o Levi estava falando, não conhece taxa de juros, não sabe como o mercado financeiro trabalha, então ele tem que buscar um especialista, e obviamente que eu vou puxar a sardinha para o meu Pires, né? Na Nova Futura nós temos especialistas, aqui em Fortaleza nós temos a filial, e a gente pode estar dando toda essa ajuda aí para a gente, em cima do perfil, em cima do prazo, com um objetivo determinado, a gente direcionar aí os produtos adequados, né? Você tem que também montar uma opção de investimento. Como? Nem sempre produtos financeiros. Um imóvel, suponhamos, que você compre para alugar, é um produto, é um investimento que você está fazendo dentro de uma carteira que você vai ter renda fixa, ações, imóveis, e aí você tem que diversificar bastante, né? E o que eu gosto mais você tem que ser disciplinado com os seus investimentos, né? Tanto na hora do aporte, você tem que, se você determinou lá que mensalmente você vai estar guardando os 30%, né, o Pinheiro? Esses 30% você tem que direcionar para algum investimento, e da mesma forma, quando você atingir o seu objetivo, você sair fora desse investimento. Só um complemento, rapidinho. Oi. Fala, David. Com licença. Mas, como eu falei anteriormente, né, de tornar os investimentos como dívida. É muito engraçado porque, às vezes, a gente tem costume, a maioria dos brasileiros compram carros, né, financiados de 48 vezes, 60 vezes, enfim, adquirem essa dívida. E muitas vezes o carro, ele se deprecia 10, 20% ao ano, né, o preço do bem. Então, tipo assim, a gente brasileiro, a gente aceita, né, adquirir uma dívida de 48 meses, 60 meses, que vai perder dinheiro, é fato, o bem vai se depreciar, mas às vezes a gente não aceita adquirir uma dívida, entre aspas, um investimento, direcionar todo mês um valor que vai nos trazer retorno, né, que vai nos ajudar a construir um patrimônio futuramente. Então, acho que é basicamente essa virada de chave na nossa mente, né? Entender que aqueles aportes mensais ao longo do tempo, ao longo de 5 a 10 anos, vão gerar um patrimônio que vai lhe dar rendimentos todos os meses, né? Verdade, é uma virada de chave disciplina, é a disciplina, tanto no investir quanto no momento de você se desfazer do investimento quando você atingir sua meta. A outra dica é acompanhar os seus investimentos. Meu amigo, dinheiro não aceita desaforo, ele tem que ser tratado bem, você tem que saber, é o olho do dono que engorda o porco, né? Então, não adianta você comprar um CDB ou comprar uma ação, largar lá, não quer saber, não sabe quando vence, não sabe que taxa tem, não. Você tem que estar acompanhando, né? Não digo diariamente, que muitos têm suas atividades, né, laborais, mas pelo menos a cada 15 dias, 20 dias, dá uma olhadinha, vê quanto que rendeu, né, vê se a ação subiu, se a ação caiu. Crie esse hábito de acompanhar os investimentos, né? A outra dica é investir regularmente, obviamente, né? Não adianta você pegar R$1.000, colocar lá e nunca mais você fazer seu investimento. E uma outra coisa, e aí em cima dessas 9 dicas que eu já passei, a 10ª é ter o prazer de investir. Eu acho que a partir do momento que você conseguir pegar essas 9 dicas e aplicar, com certeza a 10ª você vai ter prazer. E que momento você vai ter o prazer do seu investimento? É o momento que você vê ele dar frutos, ele crescer, né? É você estar ganhando da inflação, é você já estar chegando naquele seu objetivo. Eu já estou conseguindo entender o mercado. Então, é muito, muito bacana você ter prazer em investir. Só para complementar isso que o Joaquim está falando, é muito verdade, porque
Eu particularmente, né, há um tempo atrás, quando eu comecei a investir, é muito gratificante quando você vê, né, aquele investimento lhe dando os resultados, né, lhe dando os rendimentos. Porque você começa a ver que o seu dinheiro está fazendo mais dinheiro, né, não apenas você mesmo. Porque hoje o que a gente vende basicamente é o nosso tempo, né, nossa remuneração é baseada no nosso tempo, é no nosso trabalho, na força de trabalho. Mas a partir do momento que a gente pega aquele valor, o nosso dinheiro, e investe, e aquele valor, aquele dinheiro começa a fazer mais dinheiro, né, vamos dizer assim, é um processo, vamos dizer, infinito. Porque o dinheiro faz mais dinheiro, o dinheiro faz mais dinheiro e assim vai puxando. Então, eu acho que é muito gratificante. Como a gente bem falou aqui há quase uma hora de live, incentivando você. Quando você começar e perceber os rendimentos, os primeiros rendimentos caindo, você não vai mais querer parar. Realmente é uma experiência pessoal que eu tive, né? É como que um sentimento de vitória, né, Levi? A gente pode dizer bem assim, né? E assim, eu quero agradecer aqui as pessoas que continuam entrando, a Amanda, aqui a Thaís colocou, Thaís Machado, muito interessante, realmente é muito interessante, a gente assuntos que a gente não sabia, passa a saber e como engrandece, né? Como são aqueles tipos de coisa que engrandece. E aqueles que estão entrando agora, quero falar para vocês que esse é o programa Os Capas da Pele. Né? Rosana Paladini aí, trabalhou comigo no BTG. Rapaz, oi aí, boa noite, tá? Então assim, falar para vocês que esse é um programa... Rosana. Muitíssimo obrigado. Esse é um programa que nós nos propomos a estar falando aqui de educação financeira, tá? E investimento, para você entender um pouco mais sobre o que é a Bolsa de Valores, aquilo que muitos de nós brasileiros tínhamos como um bicho de sete cabeças, que na verdade não é, tá? É coisa simples e tudo parte da mudança de pensamento, tá? Quero dizer para vocês que todas as quintas-feiras nós estamos aqui a partir das 8 horas. Já convida você que está aqui, está gostando, deixa seu like, dá o seu legal, isso é muito importante para o programa. Já divulga para um amigo, já divulga para um familiar. Se te teve uma pergunta aqui, uma dúvida, deixa a tua pergunta que a gente responde, tá? Se a gente não responder agora aqui na live, a nossa equipe vai olhar lá e vai com certeza estar ali respondendo, tá? Todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, tá? Então assim, Joaquim, essas suas 10 dicas que você disse realmente são dicas de ouro, tá? Muito importante. Mas sempre nós gostamos, né? Digamos que os 10 mandamentos, como a gente aprende quando é pequeno, no catecismo, né? E tem os 10 mandamentos sempre o mais importante, né? Se você tivesse que nomear o mais importante, Joaquim, dessas 10 dicas, de repente, qual que tu diria? Porque na ordem de importância, não sei se de repente ela estaria da primeira para a última, não sei, né? Acredito que não, né? Mas aquela que de repente, cara, essa daqui das 10 eu considero a mais importante, só para a gente finalizar aí, para que o ouvinte entenda um pouco mais esse grau de importância, né? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque todas as dicas aqui são de ouro, né? E aqui, assim, não é 10 dicas infalíveis para você ficar milionário. Sim, não, são 10 dicas de comportamento. Né, para você se tornar um bom poupador, um bom investidor, né? Então, eu acredito que a disciplina, eu acho que a disciplina, o investidor sendo disciplinado, não só nas suas ações, né, como na sua vida como um todo, né, se você é disciplinado com a sua educação financeira, se você é disciplinado com os seus investimentos, eu acho que essa é a melhor de todas, né? É a disciplina. Então, na vida, se você tem disciplina, você consegue chegar lá. Isso é verdade. Rapaz, Joaquim, tu acredita que eu consideraria essa daí também a mais importante, como você bem falou. Você, Levi? Você tirou as palavras da minha boca, é exatamente isso. Eu ia falar ainda a constância, né? A constância e disciplina... Elas que é uma coisa que vem junto, né? Andam de mão dadas, exatamente. Eu acredito que não é diferente isso que o Joaquim falou, exatamente isso. É aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a disciplina, né, é que faz você chegar lá. Com certeza, cara. E assim, excelente o programa de hoje, eu estou muito feliz. Acredita que ele só... Ó, o Matheus aí, estou dizendo que ele se garante. Olha aí, mais uma vez o Matheus elogiando aí o Levi.
Levi, tá? Obrigado, Matheus, por sua presença. Você já vai falar o programa da próxima quinta? Sim, sem sombra de dúvida. Como eu bem falei, esse programa nós aqui temos o compromisso, eu, o Joaquim e o Levi, nós nos comprometemos, tá? De ensinar a educação financeira para o brasileiro, mas de um modo mais especial aos nordestinos, que é um povo que trabalha tanto, que rala tanto, e muitas vezes não faz isso que o Levi falou, que é uma coisa bacana. Quando tu vê o teu dinheiro trabalhando por ti, né? Que é onde tem todo o prazer. Cara, aquele meu dinheirinho agora, ele está trabalhando, né? Eu não comprei o carrinho aqui agora, mas juntei e agora aquele dinheiro ali vai dar para eu comprar um carro à vista, né, Levi? E ainda vai sobrar muito mais. Então, assim, o nosso compromisso, todas as quintas-feiras, eu quero mais uma vez deixar aqui reforçado, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, os Cabra da Peste está aqui ao vivo com esse compromisso de lhe trazer educação financeira e investimento, tá? E na próxima semana, o Joaquim, aquilo que nós tínhamos conversado, eu acho muito bacana nós dar essa continuidade, né? Porque assim, viver com 70% antes de pagar as dívidas ou investir antes de pagar a dívida, não existe, né? Não existe. Então, assim, eu vou estar trazendo algumas dicas de como você se livrar, acabar de vez com essas suas dívidas, para aí você colocar em prática tudo aquilo que o Levi e o Joaquim falou. E algo que você poderia estar agregando aí, o meu amigo Joaquim. Eu vou bem em linha com você aí, eu vou explicar para o nosso público aí a regra do 100, né? Essa regra do 100 é muito interessante. Essa regra do 100 está dentro de uma das dicas, que é você montar a sua estratégia, né? Então é muito legal. Show de bola, show de bola. A participação, para que vocês entendam, o nosso amigo Levi é o economista, é o cara que, como bem falou o Matheus, é um cara que entende demais de economia, cara, um cara jovem, mas que entende bacana, demais. Então, assim, no nosso programa sempre vamos ter um momento de economia. Desse mês, esse foi o primeiro, né, Levi? Então, ele sempre vai estar preparando o próximo mês, inclusive, a gente vai ter algo, se no final do mês ele vê um assunto interessante, porque o que é importante é falar exatamente de coisas da economia que a grande maioria de nós brasileiros nem damos a mínima, né? E PCA é uma coisa que quem é que... Não, vou ligar o rádio aqui ou vou pesquisar no Google quanto é que está a taxa de juros do Brasil. Quem que faz isso, né? E, como bem falou o Levi, o quão é importante que nós saibamos acompanhar essas taxas de juros, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer todas as pessoas que estiveram conosco até agora, né? Várias pessoas aqui deixando o seu carinho. Opa, boa noite, Michele, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá? Jonas, boa noite. E assim, dizer que quinta-feira estaremos aqui. Eu acredito muito que as pessoas, pelo horário, tá, Joaquim? 8 horas são um horário bem mais tranquilo, onde todas as pessoas... Tranquilo, com certeza. A Anésia aqui até colocou, ouvindo com bastante entusiasmo, né? Ela na semana passada... A Anésia foi lá, conheceu... Conheceu a corretora. Olha aí, rapaz. Conheceu. Que coisa boa. Recebeu das minhas mãos o kit da Nova Futura. Ficou super... E ó, eu não ia falar, mas até o marido levou o kit, viu? Rapaz, que coisa boa. Rapaz, Joaquim, depois você me manda as fotos pra gente postar lá direitinho, tá? Legal. Pra gente mostrar pros nossos ouvintes que realmente é uma coisa séria, né? Quem ganha leva, né? E aí eu espero... A Anésia partilhou comigo, não vi a questão da foto, mas ela partilhou comigo, ficou muito feliz. E é exatamente isso. Mais feliz ainda vai ficar quando ela começar realmente a investir ainda. Fazer seus investimentos e ver o seu dinheirinho render. Então, assim, eu quero agradecer a você, Levi, a você, Joaquim, e a todos os nossos ouvintes que ficaram conosco até agora. Se você ficou até agora, como disse o Joaquim, é porque realmente você está vendo que é importante, um material importante para você, tá? E uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, e deixo aí os meus amigos também fazer essa saudação e essa despedida, tá? Boa noite a todos, obrigado pelo tempo e esperamos nos encontrar na próxima quinta-feira. Um abraço a todos, bom final de semana.
Boa noite a todos, obrigado pela presença de todo mundo. Realmente acho que o nosso objetivo é esse, né? Tornar os assuntos mais difíceis, práticos e assuntos que você possa entender no seu dia a dia, né? Então, se realmente ficar alguma dúvida, entre em contato aqui no Instagram, manda a sua dúvida que a gente vai estar respondendo nas próximas lives. Beleza? Boa noite, abraço. Show de bola. Só lembrando que, assim, todos esses programas vão lá com o Instituto Pinheiro lá no YouTube, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro, os primeiros foram muito bacana. Sobe lá, tá na nossa bio aí, tá? Boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite.